Em 6 de setembro de 1996, o desconhecido e novato estúdio independente Remedy Entertainment lança seu primeiro trabalho no mercado. Death Rally era um divertido e viciante jogo de corrida e combate de veículos que foi muito bem recebido pelos jogadores e pela crítica, permanecendo por 13 semanas consecutivas entre os 10 jogos mais baixados no site Happy Puppy Games, quebrando o recorde anterior de Duck Nukem 3D. Entusiasmados com o inesperado sucesso, o pequeno grupo passa a debater sobre qual seria o próximo projeto. As ideias iam de uma aventura fantasiosa inspiradas em A Lenda de Zelda, até um jogo de visão aérea com violência exagerada nos moldes de Loaded. Após muito debate, decidem trabalhar na criação de uma demonstração jogável baseada nesta última ideia. Na busca de formar uma equipe para dar início ao desenvolvimento, Pietri Arviletto, o líder do projeto, pega o telefone e liga para Sam Lake, um amigo de longa data que nesta época estudava literatura inglesa na Universidade de Tecnologia de Helsinki, na Finlândia. Tendo trabalhado com a desenvolvedora escrevendo os textos para Death Rally, o convite agora seria para redigir os diálogos neste novo projeto ainda sem nome. De acordo com o próprio Sam Lake, a história com ambientação no ar que havia criado iria se passar em uma espécie de futuro próximo, onde a trama giraria em torno de uma guerra entre gangues de drogas, com o protagonista sendo um policial linha dura, no estilo dos personagens interpretados pelo ator dos anos 1940 Humphrey Bogart. Com a história e diálogos dos personagens garantidos, restava agora a trilha sonora do jogo. Resolver esta parte ficou a cargo de um dos fundadores da Remedy, que entrou em contato com o músico eletrônico finlandês Peter Haiba, um talentoso profissional que, além de artista gráfico, compõe músicas para jogos até os dias de hoje. Um fato curioso que não posso deixar de mencionar sobre este artista é que, apesar de ter trabalhado somente na animação de Max Payne por um certo período, durante bastante tempo muitos acreditaram ter sido ele o autor das músicas tocadas no jogo. Esta situação foi esclarecida pelo próprio Haiba em 2018, em uma entrevista concedida ao site Game Developer, onde ele explica que as músicas foram criadas por uma banda de rock finlandesa, e não por ele. Inclusive, esta informação foi corrigida tempos depois no site Last.fm, que passou a acreditar corretamente os autores da trilha sonora. Mas voltando ao desenvolvimento do jogo, a Remedy, que vinha trabalhando com a 3D Realms neste processo de criação, tinha Scott Miller participando do projeto. Scott, para quem não sabe, além de ocupar o cargo de produtor do jogo, era também um dos fundadores da editora que seria responsável por comercializar o título. Por gostar da ideia deste novo projeto, ele passa a financiá-lo, estimulando os profissionais do estúdio a serem mais ambiciosos. De acordo com Sam Lake, foi este incentivo, somado ao lançamento de Tomb Raider com sua câmera em terceira pessoa, que levou os desenvolvedores a abandonarem a visão aérea, passando então a trabalhar nesta nova perspectiva. E foi desta forma que nasceu Dark Justice, um protótipo que teve seu nome inspirado em uma série televisiva exibida nos Estados Unidos entre 1991 a 1993, apresentada aqui no Brasil nesta mesma época sob o nome Justiça Final. O seriado, que conta a história do juiz que busca vingança após o assassinato de sua esposa e filha, leva Sam Lake a modificar sua narrativa, antes focada na guerra de gangues, para uma onde o protagonista passaria pela mesma experiência do juiz da série. O único problema nesta etapa de desenvolvimento era o título, que, de acordo com o produtor Scott Miller, deveria ser algo mais icônico. Sua intenção era encontrar um nome marcante para o personagem principal, de modo que este mesmo nome também fosse usado no título do jogo, assim como ocorreu em Duke Nukem, série da 3D Realms que fez bastante sucesso. Ele sugere então Max, mas sem apresentar um bom sobrenome neste primeiro momento. O melhor que conseguiu pensar pouco tempo depois foi Hit, que aparentemente resolveu a situação, com o título passando a se chamar Max Hit. Acreditando ter encontrado o nome perfeito, a editora gasta em torno de $20 mil para registrar a marca em todo o mundo. Isso é claro, até alguém na Remedy sugerir Payne como alternativa de sobrenome, o que agradou a todos, levando o mesmo a ser adotado imediatamente. Tal mudança, porém, literalmente teve um preço, pois a editora teve de gastar outro tanto de dinheiro para registrar a nova marca. Afinal, o nome perfeito havia sido encontrado. O passo seguinte seria encontrar maneiras econômicas para produzir o jogo,
já que o orçamento que dispunham era limitado. Sam Lake sugere então que as cutscenes fossem produzidas na forma de quadrinhos, apresentando dois ótimos argumentos. O primeiro deles seria o fato das cenas montadas com este visual serem muito mais baratas de produzir, se comparado às caríssimas animações em computação gráfica. Já como segundo argumento, ressaltou a facilidade com que a equipe poderia implementar mudanças que viessem a ocorrer na história em questão de dias, ao invés de semanas ou meses. Com a Remedy sem condições de contratar atores profissionais para interpretar os personagens, funcionários do estúdio e o próprio Sam Lake serviram de modelos para as cutscenes e capturas de movimento que foram realizadas na academia do amigo de um dos desenvolvedores. O escritor também permitiu que seu rosto fosse usado no personagem principal, além de convidar seus pais e amigos próximos a participarem do projeto. Enquanto sua mãe interpretou a vilã Nicole Horn, seu pai atuou como o senador Alfred, personagem este que ajuda Max em sua difícil jornada. Com a história se passando em Nova York, um estúdio na Finlândia envia uma equipe de designers à cidade para que fotografassem ruas, assim como edifícios e seus interiores. Todo esse material seria mapeado e usado como base na montagem dos cenários no jogo. E foi assim que o desenvolvimento de Max Payne teve início em 1997, com o trailer sendo apresentado pela primeira vez durante a E3 de 1998. Seu conteúdo e efeitos inovadores, como o sistema de partículas 3D, chamaram a atenção do público, com o lançamento sendo anunciado para o verão de 1999. Infelizmente, devido a contratempos inesperados, este prazo não pôde ser cumprido. O atraso, porém, foi muito bem aproveitado pelos desenvolvedores, que usaram o tempo extra para realizar melhorias gráficas e aplicar iluminação mais realista. Em contrapartida, para evitar novos atrasos, em torno de 25% do material originalmente planejado foi deixado de lado. Tal decisão foi tomada por Petri, que sempre acreditou na premissa, ser melhor fazer algumas coisas bem do que muitas medíocres. Ele também foi o responsável por idealizar a jogabilidade em Max Payne, no período em que ocupou o cargo de gerente de projetos. Sua fonte de inspiração foram as obras de John Woo, cineasta chinês de quem sempre foi um ávido fã. Ele analisou meticulosamente a cadência dos combates armados em seus filmes, na busca de replicá-los no jogo. Foram de obras cinematográficas como O Matador e Fervura Máxima, de onde extraiu a ideia do personagem ser capaz de usar diversos tipos de arma de fogo, assim como a empunhadura dupla. No intuito de criar uma mecânica satisfatória, ele dá início a uma infinidade de testes, tendo em mente já neste estágio inicial de desenvolvimento a ideia da desaceleração do tempo nos momentos de combate. Nas primeiras tentativas, tudo ficava em câmera lenta somente nos momentos em que Max era avistado pelos inimigos, com a velocidade sendo normalizada após o último ser abatido. O teste seguinte foi realizado com velocidade roteirizada nos momentos de combate, onde era possível desacelerar o tempo por meio da tecla End, retornando gradualmente à velocidade normal pelo pressionar da tecla Home. Jogando desta forma, em certo momento uma ideia genial lhe veio à mente. Se o jogo definindo os momentos lentos não deu certo, e esta forma de controlar o tempo manualmente está se mostrando um pouco melhor, por que não entregar ao jogador o controle do tempo para ser aplicado no momento que desejar? Ansioso por ver este método funcionando na prática, ele se dirige ao programador principal e pede que desenvolvesse um pequeno programa para atribuir o controle da velocidade a um botão do mouse. Quando fez o teste e viu o resultado, sabia que tinha algo especial em mãos. A partir daí foram 6 meses para o jogo ficar pronto, com seu lançamento ocorrendo em julho de 2001 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o lançamento realizado pela Greenleaf, que era esperado para setembro do mesmo ano, só ocorreu em dezembro devido aos atrasos na tradução. A localização em nosso idioma teve o dublador Mauro Castro interpretando Max Payne, com o jogo sendo muito bem recebido pelos jogadores e pela crítica em todo o mundo, recebendo inúmeras premiações pelo conjunto da obra. Tendo sido originalmente planejado para ser lançado no Dreamcast, a inesperada saída da Sega do mercado de consoles levou o título para PCs, PlayStation 2 e Xbox. Tendo levado em torno de 4 anos e meio para ficar pronto, seu enorme sucesso daria origem a mais 2 títulos e a um filme para o cinema em 2008, que foi vagamente baseado no enredo do primeiro jogo. Para interpretar Max Payne foi escalado o ator Mark Wahlberg,
que foi indicado ao Framboesa de Ouro em 2009 devido à sua péssima atuação. A crítica, por sua vez, desceu a linha na obra, com o insatisfeito Scott Miller afirmando Max ter sido mal retratado nas telonas, ficando aquém dos padrões do jogo. Se bem que ele depois mudou de opinião, afirmando inclusive que o filme merecia uma continuação que nunca ocorreu. Em 2013, a Rockstar lançou gratuitamente 3 edições de Max Payne 3 no formato digital, com um número limitado de edições impressas colocadas à venda. Criadas e lançadas em parceria entre a Rockstar Games e a Marvel Comics, tais publicações exploram os primeiros anos de Max e os eventos anteriores ao terceiro jogo da série. A publicação serviu em parte como uma forma de preencher as lacunas entre Max Payne 2 e 3, assim como uma maneira geral de contar a história do personagem para os que estavam conhecendo a franquia. Falemos agora da habilidade do personagem em desacelerar o tempo. Na época de seu lançamento, as comparações com o filme The Matrix, que havia sido lançado 2 anos antes, foram inevitáveis. O Bullet Time, ou Tempo de Bala, fez com que muitos acreditassem tal efeito ter sido copiado da obra dos irmãos Wachowski. Tal crença não tem fundamento, pois quando o filme foi lançado em 1999, a mecânica de jogabilidade já estava bem desenvolvida. A Remedy, por sua vez, soube aproveitar muito bem esta confusão do público ao adotar o termo Bullet Time em referência ao jogo, com seus desenvolvedores aproveitando o tempo extra conseguido no adiamento inesperado ocorrido no ano 2000 para incluir homenagens ao filme, na intenção de capitalizar o entusiasmo do público. Como estamos vendo, o que aconteceu na verdade foi um golpe de sorte e coincidência incrível, com Neo e seu grupo no ano de 1999, mesmo que de forma não intencional, preparando o público para Max Payne, que seria lançado 2 anos depois. As tais homenagens que acabei de mencionar são cenários semelhantes em momentos pontuais e algumas cenas que claramente remetem ao filme. Sua belíssima estética visual e de combate inspirados nos mangás e filmes orientais ajudaram a popularizar esse tipo de obra no Ocidente, em uma época onde ainda eram pouco conhecidas. E antes que eu me esqueça, vocês estão lembrados do nome Max Heat, que foi o primeiro escolhido para o protagonista? Então, ao contrário do que se podia esperar, ele não desapareceu para sempre, mas foi eternizado na obra por meio das revistas que podem ser encontradas em algumas fases do primeiro jogo lançado em 2001 e em Max Payne 2, nos comerciais televisivos. Como já deu para perceber, ambos os materiais tratam-se de conteúdo adulto, que foram inseridos na franquia como uma espécie de easter egg. Agora que já conhecem a história do surgimento de uma das franquias mais icônicas do mundo dos jogos, chegou minha hora de partir. Vou ficando por aqui, que Papai do Céu abençoe a todos, e fui!